Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 17 de setembro e o NT Sul já vem chegando com as principais informações do dia para você. Confira agora os destaques de hoje. Termina o prazo para a definição dos candidatos para as eleições de 2020 e a gente mostra quem vai concorrer à Prefeitura de Cachoeira do Sul. Obra parada no bairro Noêmia. Nossa equipe foi conferir a situação dos moradores que sofrem há um mês com o abandono de uma obra de calçamento. Transporte Nossa Senhora das Graças tem mais ônibus impedidos de trabalhar e a frota à disposição da população fica ainda menor. Como os gaúchos estão passando a Semana Farroupilha durante a pandemia. Ministério Público deflagra em Cachoeira do Sul operação de combate a tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A gente traz os detalhes para você. E você pode fazer parte do NT Sul enviando a sua opinião, uma informação para o nosso WhatsApp. O número é o 51997697129. Pelo Facebook, você participa comentando a nossa live, porque nós estamos ao vivo por lá também. Então é só acessar facebook.com/TV Cachoeira. Faça o NT Sul com a gente. Fique de olho nas notícias. O NT Sul já está no ar. A Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul registrou ontem mais 7 casos de coronavírus no município. Entre os pacientes estão uma mulher de 102 anos de idade. Também constam na nota informativa 17 novos casos suspeitos e 21 casos descartados. Além disso, mais 4 pacientes estão recuperados da Covid-19. Ainda ontem foi notificado o falecimento de uma pessoa com suspeita de coronavírus. Uma mulher de 64 anos que estava internada no Hospital de Caridade e Beneficência. Cachoeira do Sul tem agora 516 casos confirmados e 85 suspeitos. 1.541 já foram descartados e 489 estão recuperados. O município já teve 5 óbitos por causa do coronavírus. Todas essas informações você encontra também no nosso site novotempo.com/NTSul. Gente, a Caixa deu início hoje ao pagamento das parcelas de R$ 300 do auxílio emergencial extensão. Mais de 16 milhões de pessoas devem receber esta parcela e, ao todo, vão ser liberados 4 bilhões e 300 milhões de reais. Os primeiros a receber são as famílias cadastradas no programa Bolsa Família e que o NIS termina com o número 1. Para quem não tem NIS terminado em 1, o dia de pagamento é diferente e segue um calendário que você pode conferir também lá no nosso site, o novotempo.com/NTSul. O governo ainda não divulgou o calendário de pagamento para os beneficiários que não são cadastrados no Bolsa Família. A gente recebe aqui frequentemente mensagens e reclamações sobre precariedades em vários bairros de Cachoeira do Sul. Mensagens relatando intervenções inacabadas ou esquecidas pelo poder público são enviadas quase diariamente. Um desses exemplos vem lá do bairro Noêmia, onde a comunidade sofre com uma obra que não evolui há semanas. Não está fácil a situação dos moradores da Rua Olímpia de Paula, no bairro Noêmia. Há cerca de um mês, a Prefeitura iniciou o serviço de calçamento na via para melhorar a mobilidade dos residentes. Porém, as obras não avançaram e a situação piora a cada dia. Com o volume de terra, o barro praticamente invade as casas. Além disso, os bueiros não foram finalizados e ficam expostos, sem nenhuma proteção. Até o momento, somente a canalização foi concluída. A rua é uma das mais utilizadas e faz parte da rota do transporte público. Sem respostas do executivo e da terceirizada, os habitantes sofrem a cada dia. Aqui é uma rua, a rua do ônibus, a linha Noêmia, ela passa aqui, é a rua principal. Ele já não está passando aqui por causa disso daqui, ó, dessa buraqueira que fizeram e a gente tenta ligar para a prefeitura fala que não vai arrumar, porque tal dia vão começar a fazer a cancha para o calçamento e esse tal dia não chega nunca e os moradores estão sendo prejudicados. O que eu tenho a dizer é que a rua está em péssimas condições. É só isso que eu tenho para dizer. Sim, e aqui a gente pode ver a parada de ônibus, tráfego de ônibus, então aqui deveria ser uma das prioridades. Sim, aqui é a rua de ônibus.
Sim. É a Rua Olímpica de Paula essa aqui. E ele está cruzando lá por péssimas condições da rua. Em dias de chuva como hoje, a situação se agrava ainda mais, principalmente para os moradores aqui do bairro Noêmia, na Rua Olímpia. Com a situação bastante complicada e a obra inacabada, a locomoção desses moradores fica ainda mais difícil. Para a dona Irene, de 61 anos, tudo piorou. Com dificuldade para caminhar e dependente do transporte público, chegar até o ponto de ônibus se tornou uma tarefa difícil, diante do barro em frente à sua residência. 9 anos que eu moro aqui, sempre essa rua foi a mais atirada que tem, a rua do ônibus, né? Os moradores, todo mundo passa trabalho, porque olha o estado que está isso aqui, que não vem aqui, fazem essa anarquia e deixam, e aí o pessoal está sofrendo, né? Mas, não sei, uns dizem que vai vir o calçamento, mas não vem nunca na vida. É a única rua que era para ser bem encarçada e arrumada, é essa aqui, e até agora nada, né? Desde daquele tempo ficou tudo aí aberto, tudo virado em barro, tudo virado um atolador. Só começaram, fizeram o início aí e já faz quase um mês, e não voltaram mais, tá? Para entrar de carro aqui também está complicado, e os vizinhos tudo, pessoal para chegar aí. Para andar na rua não tem como, né? Nessa época de chuva, assim, está muito complicado. Os moradores querem uma resposta ou da prefeitura ou da terceirizada, porque eu imagino assim, ó, cada morador paga o seu imposto em dia, eu acho que isso até é uma falta de respeito. Os moradores da Olímpia de Paula, vocês podem ver aqui, ó, tá dentro de um buraco aqui, ó. E eu imagino assim, ó, que ou a prefeitura ou a terceirizada tome uma providência e nos dê uma resposta. Durante a reportagem, todos os entrevistados citaram o mesmo caso que ocorreu ontem pela manhã. Diante da precariedade da rua, um caminhão quase caiu no bueiro não concluído em uma das esquinas. Hoje de manhã mesmo, ali na outra esquina, um caminhão quase caiu numa boca de lobo, ele atolou, quase caiu. Já hoje de manhã mesmo caiu um caminhão lá, ó, naquela venda lá, dentro da valeta que eles abriram. Hoje mesmo um carro ali naquela esquina ali, andou caindo ali, trancando a roda ali, caiu perto da venda aqui. Hoje de manhã mesmo caiu um caminhão num buraco desse, tudo aberto aí, ó, deixaram tudo aberto. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Planejamento para ouvir o posicionamento do Executivo sobre o assunto. Após visitar o local, a pasta garantiu que as intervenções serão retomadas e que a chuva dos últimos dias atrapalhou o serviço. Sem condições de trafegar aí, né? Imagina, à frente de casa, nesse estado, uma obra que começa tem que ter fim, tem que terminar, né? Não pode ficar desse jeito aí. Ainda bem que os moradores entraram em contato, a situação está relatada, ficamos agora acompanhando para ver se vai ter um desfecho, né? Esse caso. Gente, após o fim das convenções, o cenário político em Cachoeira do Sul está definido. Vão ser 7 candidatos na corrida pelo Executivo Municipal. Desta forma, 4 candidatos vão concorrer sem coligação. Nós vamos ver aqui na nossa tela quais são estes candidatos. A gente tem aqui na primeira posição, nessa chapa pura aqui, Kleber Cardoso com Rafael Quadros do Podemos. Aqui, logo na sequência do PSL, o Coronel Francisco Vargas e Celso Lopes do PSL, né, como eu já citei. Gersaí Silveira, do PSB, concorre com Adriano Trindade. E aqui do outro lado, Marta Caminha, que concorre com Lucas Stendorf pelo PT. A gente vai agora para um outro quadro aqui, onde nós temos as coligações, alguns candidatos, algumas candidaturas que vão ocorrer, portanto, com composições partidárias. Uma delas, José Otávio Germano, do Progressistas, que concorre com a Ângela Chu, e nessa coligação, portanto, estarão Progressistas, não é? O PDT e também o PSD. Temos também a candidatura de Leandro Balardim com a Leide Marques, uma das candidaturas que aglutinou mais siglas partidárias, com o PSDB, PRTB, PTB, partido, né, de Leide Marques, e também o Democratas. E ainda outra coligação, o atual prefeito Sérgio Gnatti, juntamente com o Republicanos de Oscar Sartório, PL, né?
PL do atual prefeito, juntamente com o Republicanos. Está aí, portanto, as candidaturas. Agora, os candidatos apresentados têm até o próximo dia 26 para registrar as chapas na Justiça Eleitoral. Se forem aprovadas, o pleito municipal vai ser um dos mais disputados na capital do arroz. Faleceu ontem em Porto Alegre João Pedro Paz, pracinha caça-pavano, que lutou na Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. João Pedro morou em Cachoeira do Sul na sua juventude. Ele participou da tomada de Monte Castelo, na Itália, que culminou com a vitória das forças aliadas em 1945. João Pedro Paz completou 75 anos de casado em julho de 2020, tinha 97 anos e deixa esposa e filha. A letra da música Mia Gioconda, cantada por Vicente Celestino, relatou a história de amor vivida pelo ex-atirador de elite. Em 2017, o NT Sul produziu uma reportagem especial com João Pedro Paz e a gente relembra um trechinho em que ele conta como a história dele e da esposa inspirou a canção super conhecida no Brasil. Olhou para mim e diz assim: e você, por estar tão triste, que houve contigo? Olha, estou triste mesmo. Estou tão triste porque eu deixei uma namorada na Itália e tenho certeza que eu nunca mais vou ver ela. Ele perguntou para mim, por que não veio com ela? Não podia, porque como é que eu estou assim? Pois era nosso inimigo. E ele fez uma porção de perguntas que ele fazia para mim, estou impressionado sobre essa moça que eu conheci. E eu fui contando para ele. Ficou por isso mesmo. Daí uns 5 ou 6 meses, eu vi pelo rádio, a canção A Minha Gioconda. Partindo para a Itália, transformou-se num guerreiro. 3 meses após a volta ao Brasil, Iole lhe enviava uma carta dizendo que estava grávida. Os dois casaram-se por procuração, ele em Porto Alegre e ela em Pescia, na Itália. Meses depois, Iole atravessou o Atlântico e chegou ao Brasil trazendo nos braços o filho Pedrinho, que morreu com apenas 12 anos de idade. E aqui está a chegada dela. 29 de outubro de 1946. Aqui foi quando... Esse é um dia que o senhor nunca mais esquece. Esse dia eu estava trabalhando para provar, esse aqui é a prova. O Davi chegou adiantado. Ela chegou um dia antes e não tinha ninguém no cais para esperar. Então o que ela fez? Pegou um táxi e o jornalista ficava lá de boca aberta, ficou sabendo. Aí me avisaram, eu estava trabalhando, olha, sua esposa chegou, está aqui em casa, está aqui. Aí eu saí correndo e fui lá, cheguei para abraçar meu filhinho pela primeira vez. Eu me alistei para morrer na Itália, depois que veio a convocação, antes de alistar que veio a convocação. Algum motivo especial para isso? Não posso contar. Eu fui para morrer na Itália. E hoje já penso diferente, eu faria tudo de novo. Mas para viver. Para viver, não para morrer, vivia para viver, exatamente. Vejamos o destino de um pracinha brasileiro, partindo para a Itália, transformou-se num guerreiro. E lá muito distante, despontar o amor sentiu e disse estas palavras a uma jovem quando a viu. Italiana. Nossos sentimentos, né? A família do João Pedro Paz. Bom, para você rever toda essa história, a reportagem na íntegra que foi produzida aqui pelo NT Sul, você pode acessar também o nosso site, novotempo.com/NTSul. Gente, uma nova vistoria impediu a operação de mais ônibus da empresa Transporte Nossa Senhora das Graças, em Cachoeira do Sul. A gente vai conversar agora com a Thelma Tomás, que traz detalhes para a gente ao vivo, direto da nossa redação, da redação do NT Sul. Tudo bem, Thelma? Boa tarde. Conte para a gente aí os detalhes. Tudo bem, Nunes? Boa tarde para ti, boa tarde para todos. Então, a história da quebradeira dos ônibus não é novidade, nem para nós que viemos acompanhando desde muito tempo a situação calamitosa do serviço público de transporte em Cachoeira do Sul. Então, agora, uma nova vistoria tirou de circulação mais 5 veículos. A gente acompanhou e mostrou aqui no NT Sul a primeira vistoria contratada pela Prefeitura Municipal,
que foi feita entre dezembro e janeiro do ano passado, e início deste ano, portanto, quando alguns apontamentos bem graves já haviam sido feitos. Cada vistoria tem uma duração de 180 dias. Então, em julho, uma nova vistoria foi feita e, na época, conversei hoje pela manhã com o Robinson Weber, que é um engenheiro mecânico contratado para a prestação deste serviço, e ele me informou que, na época, em julho, já 12 veículos foram vistoriados e destes, 11 já apresentavam problema. Essa nova vistoria é em função do vencimento do prazo da primeira avaliação feita pela empresa, então, do Robinson Weber. Com isso, dos 35 veículos da frota disponível para operar em Cachoeira do Sul pela Transporte Nossa Senhora das Graças, 20 estão impedidos por problemas graves, muito graves ou mais simples. É importante destacar aqui o que Robinson Weber me disse pela manhã por telefone. Na primeira vistoria, feita lá entre o final do ano de 2019 e o início do ano de 2020, a Prefeitura ainda apontava para retirar de circulação aqueles veículos que estivessem com falhas mais graves, entre graves e gravíssimas, e pediu, inclusive, para que o engenheiro apontasse essas falhas para decidir como procederia na liberação ou não dos ônibus. Nessa última vistoria, essa que está sendo realizada agora, que hoje outros 6 veículos devem ser fiscalizados por Weber, toda e qualquer avaria ou problema precisa ser mencionado e já vai ser utilizada como base para determinar se os veículos poderão operar ou não. É o mínimo agora, Daniel Nunes, que a gente espera, vindo da Prefeitura, que é o poder concedente, no sentido de garantir o mínimo de segurança, então, para os usuários. Na semana passada, a gente publicou nas nossas redes sociais, no Instagram da TV Cachoeira, um flagra do nosso colega Bernardo Miller de um ônibus que quebrou ali na Ernesto Alves, na lateral do supermercado Rede Super. Essa história vai se estender ainda por muito tempo e que se espera que pelo menos esses veículos que estão sendo vistoriados sejam retirados de circulação quando tiverem problemas e que retomem, então, depois de terem sido reparados a partir dos apontamentos do engenheiro mecânico. Até porque, né, Daniel, esta licitação tão sonhada, que vem se arrastando por muito tempo, não sairá do papel neste mandato do prefeito Sérgio Gnatti. Um questionamento importante, né, Thelma, que vai ficar certamente para a próxima gestão, um assunto que vem à tona no período eleitoral que está se avizinhando. Bom, a Thelma ainda retorna daqui a pouquinho aqui, trazendo mais informações para a gente da cobertura completa sobre a operação do Ministério Público com a Polícia Civil aqui em Cachoeira. Obrigado, Thelma, pelas informações. Até daqui a pouco. Bom, e a gente continua falando de transporte público. A estação rodoviária aqui de Cachoeira do Sul está sob nova direção. Nós já contamos isso aqui no NT Sul. A novidade é que algumas melhorias estão sendo feitas no local. A repórter Gabriela Belo e o cinegrafista Edson Michels mostram o que já mudou por lá e o que está sendo planejado. Boa tarde, Gabi. Oi, Daniel, boa tarde para ti, boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. Pois é, eu estou aqui, nesse espaço que muitos cachoeirenses conhecem, pessoas de outras regiões que viajaram para a Cachoeira do Sul também, com o Alexandre Panegali, ele que é o empresário que assumiu a concessão deste espaço aqui. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde. Algumas mudanças por aqui até o momento, algo a ser feito ainda? Assim, nós botamos Wi-Fi aos passageiros, tomadas para carregar celular, tablet, notebook. Vamos, no segundo momento, tentar fazer uma sala de espera para o passageiro ter um pouco mais de conforto quando ele ficar aqui 1 hora ou 2 horas esperando o ônibus, né? O que te fez assumir essa concessão? Assim, para nós foi uma oportunidade. Nós viemos de Nova Prata, uma rodoviária pouco pequena. Aqui é uma cidade grande, uma cidade que tem um futuro melhor para nós. E é isso, a gente quer investir aqui em Cachoeira, ficar aqui, que é uma cidade bem promissora para nós. Vira um potencial aqui nesse espaço. Sim. Tanto na cidade quanto na concessão, tudo isso nos chamou a atenção, né? E enfim, o negócio apareceu, foi bom para ambas as partes, para nós que compramos, para a Arno que fez a venda também, e ao próprio Dyer que deu sequência ao serviço, né? Vocês, esse espaço aqui, né, que a gente está vendo, ele foi alugado? Foi alugado da empresa Arno. Todo esse espaço dos boxes, os banheiros, a venda de passagem, tudo alugado. E a concessão, por mais 14 anos, agora é uma responsabilidade de vocês. Ainda tem trâmites burocráticos, né? Sim, tem os trâmites da Agergs, ainda que está para sair até o final do mês.
E essa concessão foi comprada, então, da empresa Arno. Apesar de o espaço ser alugado. Apesar do espaço ser locado. Funcionários, quantos foram recontratados da antiga empresa? Foram recontratados 5 funcionários. Que é o total que vocês têm aqui? Sim, que é o total que vai ficar depois no quadro. 5 e mais a gente que vai ficar trabalhando junto com esse pessoal. E quanto ao movimento? Hoje o movimento está 40% do normal. Ele não está mais do que isso. Então a gente está com uma expectativa agora que venha a eleição, que dê uma melhorada. Esse pessoal que pega o ônibus fora da rodoviária, tem essas linhas municipais. A gente está com uma expectativa que esses ônibus voltem a operar na rodoviária, né? Aí o movimento vai melhorar com certeza. E por conta da pandemia, também a quantidade de passageiros ela está com 50%. Sim, 50% de redução nos veículos. E mesmo assim, a quantidade de passagens vendidas por linha não atinge? Não atinge os 50% ainda. Em torno de 40% mesmo. E como que fica isso? Fica uma expectativa que vai melhorar, né? A gente tem que acreditar nisso, né? A gente vai estar trabalhando para isso, né? Porque é um investimento alto, né? O Alexandre ele não revelou valores que foram pagos à antiga empresa, mas ainda não deu para ter lucro ainda. Não, o investimento é a longo prazo mesmo, né? Mas as melhorias que a gente vai fazer também, mas tudo isso a gente já está num cronograma que a gente vai fez para investir aqui e ter o retorno no futuro, né? Entre os investimentos também estão melhorias nos banheiros. Os banheiros também vai ser feita uma melhoria. Tudo isso para o usuário se sentir melhor, né? Cabines, como você falou, climatizadas? A gente quer fazer uma sala de espera climatizada. O nosso segundo passo vai ser esse. Mas ainda não tem data para esse investimento? Ainda não. Possivelmente no início do ano. E quanto a linhas, a gente sabe que a quantidade reduziu por conta da pandemia. Já teve um retorno, uma melhora? Hoje está operando 50% das linhas já estão operando. As empresas acreditam que até o final do ano volte 100%, né? E quanto à venda de passagens online pelo site, tem uma previsão para isso? Nós estamos vendo valores, custos desse site. Hoje dá para fazer no próprio site das empresas, né? Mas nós já temos o site nosso, que tem a consulta de horários, só não dá para fazer ainda a compra no site. Isso está previsto para ser? Está previsto, a gente já está orçando como é que faz com o banco, para ver se viabiliza essa forma de compra. Então tá, Alexandre, muito obrigada por todas as informações. Eu que agradeço. Tá certo, então. Bom, Daniel, esse foi o Alexandre, né? Ele que é um empresário, ele que assumiu, comprou a concessão aqui da rodoviária de Cachoeira do Sul, falando das melhorias, o que está previsto para esse espaço, que já recebeu algumas benfeitorias, como ele falou. Eu volto com você. Obrigado, Gabi, pelas informações. E a gente vai conferir agora as primeiras mensagens que estão chegando aqui dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Se você ainda não mandou a sua mensagem, salve aí o nosso contato para você também mandar a sua informação, para mandar a sua foto, para opinar sobre os assuntos que a gente está mostrando aqui. Você usa o transporte público da cidade? O que acha dele? Conta pra gente. O número do nosso WhatsApp é o 51997697129. No Facebook, você também pode acessar facebook.com/TV Cachoeira e mandar a sua mensagem pra gente. É pelo Face que eu começo. O Fabiano Marques está por aqui mandando seu boa tarde. O Sidney Bittencourt comemorando, né, uma tarde de sol. A Berenice Casper diz aqui: quero mandar um grande abraço para minha mãe Celita Luz, que está de aniversário hoje. Então, parabéns aí à dona Celita. O abraço da Berenice aqui no nosso Face. Obrigado, Berenice. O Endes Nunes, o Biratã Freitas, grande abraço para todos vocês. Vamos aqui para a tela, vamos dar uma olhadinha nas mensagens do nosso WhatsApp. A Naura Aparecida, de Cachoeira do Sul. Nosso bairro Noêmia sempre foi esquecido pelo poder público. É o maior bairro de Cachoeira, mas também o mais abandonado. Aqui reclama a Naura Aparecida. Obrigado, Naura, pelo seu recado. Fica a dica, né, para os candidatos aí à próxima eleição, né? Mais cuidado com o bairro Noêmia. O Edson, de Cachoeira do Sul. Essa situação é quase um casamento que Cachoeira do Sul tem com uma empresa de ônibus. Uma vergonha. Tanta empresa querendo por outros ônibus, né? Novos, querendo pôr outros ônibus novos para rodar. Destaca aqui o Edson. Obrigado, Edson, também pela sua participação e opinião. Daqui a pouquinho a gente volta para a tela e vamos trazer mais recados da nossa audiência. Você também pode continuar interagindo, que a gente coloca na telinha aqui. No próximo bloco, como os gaúchos estão passando a Semana Farroupilha durante a pandemia.
E a gente traz os detalhes da operação deflagrada pelo Ministério Público em Cachoeira do Sul no combate ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. É depois do intervalo, não sai daí. O NT Sul já está de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Muito obrigado pela sua companhia com a gente aqui na hora do almoço. E chegou a hora da gente ver como fica o clima hoje e também nos próximos dias aqui em Cachoeira do Sul. Depois de bastante chuva, parece que veio uma trégua. Veja agora na previsão do tempo. O tempo em Cachoeira do Sul nesta quinta-feira começou com muita cerração. Deve ter muitas nuvens ao longo do dia, mas o sol pode aparecer em alguns momentos. A temperatura mínima do dia fica em 15 graus e a máxima chega aos 20. Sexta-feira tem sol entre nuvens e não chove. Mínima 14 graus, máxima 24. Sábado segue esta mesma tendência de nuvens, mas também com a presença do sol. A temperatura mínima fica em 12 graus e a máxima em 21. Confira agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. A quinta amanheceu com chuva em algumas áreas do estado, como a região nordeste. Com o avançar das horas, o tempo deve firmar e o sol aparece entre nuvens em todo o Rio Grande do Sul. Na parte da noite deve ocorrer um fenômeno chamado mínima invertida, quando a temperatura mais baixa não é registrada pela manhã, como habitual, mas justamente no fim do dia. Em Porto Alegre, a temperatura máxima hoje, 20 graus. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, a máxima é de 24 graus. Em Passo Fundo, no norte gaúcho, 22 graus. Em Santa Maria, na região central, 21. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 19 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 18 graus. Definitivamente, o ano de 2020 vai deixar lembranças de tantas mudanças que nós tivemos que fazer, né? Foram muitas adaptações e também vão ficar lembranças das atividades que não puderam ser realizadas. Os festejos e atividades da Semana Farroupilha estão nesta lista. Aqui no Rio Grande do Sul, setembro é o mês mais atuante do meio tradicionalista por conta da Semana Farroupilha, que tem o seu ponto alto no dia 20, o Dia do Gaúcho. Por causa da pandemia, os CTGs estão fechados e os gaúchos e prendas estão em casa. Assim, a gente olha o vazio assim da nossa casa que a gente dói o coração, sabe? Às vezes a emoção toma conta porque é um lugar que a gente convive, como eu te falei, né? A gente convive diariamente aqui, né? Então a gente sente muita falta, né? Desse movimento que da casa está cheia, das pessoas estarem aqui. A emoção do patrão do CTG Estância do Chimarrão seguramente define o sentimento daqueles tradicionalistas de coração que durante a Semana Farroupilha estariam vestindo a pilcha e envolvidos nas diversas atividades das entidades para exaltar a história e as tradições gaúchas. Sexta-feira, por simbolismo, a chama crioula foi gerada em Cachoeira do Sul e distribuída aos CTGs. E foi só. De 13 a 20 de setembro, a Semana Farroupilha estaria no auge do seu acontecimento. Estaríamos hoje comemorando a Semana Farroupilha e reverenciando a nossa história, a nossa tradição gaúcha. Mas esse ano, em função da pandemia, estamos todos parados, cada um a seu modo, reverenciando dentro dos seus lares e dentro das suas propriedades, né? O que estaria acontecendo naturalmente nessa época se não fosse a pandemia? No final de semana passado, seria o rodeio da TC. O rodeio crioulo, que quando passava foi um sucesso, um grande rodeio com 50 equipes de laço, com gineteada. Esse ano teríamos também o duelo no gado mocho, tinha um campeonato municipal dos galpões, das hotelarias, que estava previsto para esse ano, com uma premiação boa também. Então o final de semana passado seria o final de semana do rodeio da TC, da recoluta campeira da TC. E o final de semana que vem, que seria o domingo, 20 de setembro, num domingo, imagina o povo que estaria na rua assistindo o nosso desfile de 20 de setembro, que também é uma atividade campeira, né? E esse ano não vai poder acontecer. O posteiro da Associação Tradicionalista e Cultural sabe do que está falando. Em 2019, o desfile do Dia do Gaúcho de Cachoeira do Sul foi reconhecido como um dos maiores do interior do Rio Grande do Sul. O público lotou os dois lados da Avenida Júlio de Castilhos. Tem a responsabilidade nossa como cidadão de cumprir o que está se pedindo pelas autoridades médicas, de manter o distanciamento social e não arriscar a vida das pessoas em função também. E tem muitos anos pela frente para a gente comemorar essa data
que o gaúcho dá tanto valor, tanta importância, que é a Semana Farroupilha, que é o nosso Dia do Gaúcho, 20 de setembro. Tainara Santos, rainha do bicentenário de Cachoeira do Sul, não teve o reinado desejado, nem as festividades previstas para o mês de agosto por causa da pandemia. Agora, como primeira prenda do CTG Os Gaudérios, mais uma frustração. Com certeza, com a situação atual, não poderemos aproveitar da forma que gostaríamos a nossa Semana Farroupilha. Mas também é tempos de pregar aquilo que está na nossa carta de princípios, estendendo a mão, mesmo sem poder tocar, aos cidadãos cachoeirenses. Desde pequeno, o Lucas se envolve com várias atividades do tradicionalismo. Hoje, o jovem de 18 anos de idade ostenta o título de primeiro peão do CTG Os Gaudérios. Missão que, nesta época, em tempos normais, o envolveria na execução e organização de atividades e como representante do CTG. Mas ele não lamenta, saúda o momento de reinvenção vivenciado pelos tradicionalistas. Com a pandemia está tudo paralisado. Com a pandemia nós tivemos que se readequar, digamos assim, não só na Semana Farroupilha, mas durante todo o período pandêmico. Todos os dias dezenas de entidades, não só do Rio Grande do Sul, mas de todo o país, estão fazendo debates, rodas de conversa, diversos eventos para continuar difundindo a cultura gaúcha, né? Porque não é só na Semana Farroupilha, né, que a gente faz isso. No dia 20 de setembro, né, que é a data máxima para todos nós gaúchos, a gente vai promover um evento onde vai participar o presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, o presidente da Confederação Gaúcha de Tradição, né? E também vão promover outros 9 convidados também, todos ligados à tradição gaúcha, que são influências, digamos assim, no movimento. É uma maneira de manter o tradicionalismo em pauta mesmo não podendo se reunir. Pandemia. Isso, a gente já temos 100 convidados, né, 100 participantes de forma online, porque é a única coisa que é propiciado a nós durante o período pandêmico, né? E daí nós temos grande participação, as inscrições inclusive foram encerradas até. As redes sociais, na verdade, têm sido ferramenta muito utilizada pelas entidades para disseminar assuntos culturais, promover apresentações, revelar ensinamentos e manter os tradicionalistas motivados, mesmo que de forma diferente. E navegando pelos perfis, também se encontra aqueles que, se não podem vestir a pilcha e sair de casa para irem ao CTG, montam um pouquinho do CTG dentro de casa. A gente espera que o pessoal se engaje mais no movimento tradicionalista gaúcho, né? Pois agora eles puderam ver quanto faz falta essa tradição durante a pandemia, no qual a gente não pode se tocar, não pode se ver todos os dias dentro dos nossos galpões. Isso aí. E a sua Semana Farroupilha, como é que está sendo? Bateu já aquela saudade, né, de como as coisas foram nos anos anteriores? Conte pra gente, mande sua mensagem, mande sua foto pro nosso WhatsApp. O número é o 51997697129, está aí na tela. E para mandar o seu recado pelo Facebook, é só você entrar lá na nossa página e comentar na live. O endereço é facebook.com/TV Cachoeira. Eu começo aqui as nossas participações novamente pelo Face. A Adriana Marques manda mensagem pra gente, diz que já está na frente da TV, né, e manda mensagem aqui no Face, e ela diz que precisa muito de uma parada de ônibus lá no Ponche Verde, que ela já fez essa solicitação, mas até agora não saiu do papel a tal da parada de ônibus. Obrigado, Adriana. A Elizabeth Bittencourt manda mensagem e ela reclama aqui também do que ela considera um abandono, né, por parte da Prefeitura ao quilômetro zero. Ela diz que está há muito tempo, o bairro está há muito tempo abandonado, Prefeitura e vereadores não passam por lá, nem ônibus não desce mais, diz ela aqui, e que precisam de atenção. Obrigado, Elizabeth, pela mensagem. A Bia Saldanha também reclamando aqui das buraqueiras, né, de Cachoeira do Sul, que não tem suspensão de carro, de ônibus que resista a essa situação bastante complicada, né? A Franciele Cavalheiro também está com a gente, mandando seu boa tarde. A Noeli, boa tarde, Daniel e equipe. As eleições estão chegando, quem sabe os candidatos resolvam fazer alguma coisa para ajudar os moradores dos bairros. E que não fique só na promessa, que façam antes das eleições, se não, só na próxima, diz aqui a Noeli. Obrigado, Noeli, pelo seu recado.
Vamos aqui para a tela, tem mensagem chegando. Luiz Beck manda sua mensagem. Na divulgação das estatísticas do coronavírus, qual a importância da divulgação dos casos descartados? Luiz, obrigado pela sua mensagem, pelo seu questionamento. Faço questão aqui de explicar o motivo. Desde que a pandemia começou, primeiramente começou uma politização muito grande em cima dos números. Então nós, como Novo Tempo, optamos por divulgar absolutamente todos os números. Números de pessoas infectadas, número daqueles que já estavam recuperados e também o número dos casos suspeitos, ou seja, pessoas que fizeram teste para o coronavírus. Então, absolutamente, por uma questão de transparência, passamos a trazer todos os números, o que ainda estamos fazendo até este momento. Vamos aqui para a tela, tem mais mensagem. A Bia Saldanha está com a gente aqui. Tradicionalismo em casa. Acho que tem foto. Vamos ver aí a foto que a Bia manda para a gente. Aí está a Bia, a caráter, né? No mês do gaúcho. Obrigado, Bia, pela sua mensagem e pela foto também enviada para a gente. Acho que ainda tem mais. O Elemar Rigon, de Cachoeira, deseja um feliz aniversário para minha esposa, Fátima Martinos Rigon. Saúde, paz e tudo de melhor sempre. Também tem foto, vamos ver aí a foto da Fátima que o Elemar manda pra gente. Parabéns, Fátima, tudo de bom pra você. O abraço do Elemar e de toda a equipe aqui do NT Sul também. Vai mandando sua mensagem, porque daqui a pouquinho a gente vai colocar na tela. E eu já destaco que daqui a pouquinho também a gente vai ter aqui a cobertura, as informações sobre a operação do Ministério Público e da Polícia em Cachoeira do Sul contra o tráfico de drogas. Prisões foram feitas hoje pela manhã e já a gente traz todas essas informações para você. Você tem alguma fobia e você sabe como tratar ou só aceita e tenta evitar o problema? Pois é, esse problema é tratável e hoje no quadro Dia de Terapia, Lisiane Omerich explica como vencer os medos causados pela fobia. Olá, pessoal! Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais ou menos 30% da população terá algum tipo de transtorno mental. E lógico que a gente sabe que os dois transtornos principais mentais são depressão e ansiedade, que é praticamente o mal do século. Quem nunca sentiu depressão, quem nunca teve ansiedade, né, é difícil de nós encontrarmos uma pessoa que nunca tenha tido esse tipo de transtorno com os mais variados tipos de sintomas. Então hoje nós vamos falar sobre as fobias. O que é uma fobia? Uma fobia é um pânico, um medo absurdo de algo mais variado possível, né? Que a gente não consegue explicar, mas que por algum motivo a gente desenvolve esse tipo de comportamento. Muitas vezes isso vem de algum trauma, de alguma situação perigosa que a gente viveu, né? Que isso nos deixou então com medo de determinadas situações, como por exemplo, medo de água, medo de determinados tipos de animais, medo de pegar algum tipo de doença, medo de andar de avião ou de trem ou de automóvel, de qualquer situação ou qualquer tipo de objeto ou de situação ou de lugar que nos causa essa sensação de pânico. E essa fobia, ela é muito complicada porque ela nos trava, né? Ela, a partir do momento que a gente perde a nossa liberdade de ir e vir em função de uma fobia, em função de um pânico, de um medo, nós estamos trabalhando aquilo que é mais sagrado para nós, que é a nossa liberdade. Então as fobias, elas tendem a nos deixar isolados, fechados, com medo, aterrorizados. Um dos grandes sintomas então das fobias é o medo exagerado, a ansiedade excessiva, que acompanha então com palpitações, sudorese, falta de ar, incapacidade de respirar, todos aqueles sintomas que são mais pertinentes à ansiedade excessiva, mas que nos limitam a um determinado local, porque a gente não pode, por exemplo, sair de casa porque eu não posso encontrar nada com água, que eu fico estático. Sim, isso nos limita, né? Isso incapacita nós de irmos e voltarmos de acordo com a nossa liberdade. E como é que a gente faz um tratamento para as pessoas que têm fobia? Primeiramente, as pessoas que têm fobia, o tratamento depende única e exclusivamente delas. Quando a gente tem um medo, nós temos que de alguma forma vencer este medo. E como que a gente vence este medo? Estando de frente
ao objeto que nos causa este medo. Então, nós chamamos dentro da psicologia de terapia cognitivo-comportamental. Eu me deparo com o objeto com medo e aos poucos eu vou, de uma forma racional e não emocional, eu vou desmistificando aquele objeto que me dá medo. Por exemplo, se eu tenho medo de gato, se eu tenho medo de gato, eu tenho que me preparar para enfrentar o meu medo. Então, o que eu tenho que fazer dentro de uma terapia cognitivo-comportamental, com orientações de um psicólogo? Eu vou me aproximando lentamente do gato, eu vou vendo que o gato ele não tem condições de me promover um perigo, né? Que ele pode ser mansinho, que eu posso chegar um pouquinho mais perto. Eu vou vencendo o meu medo cada vez que eu me aproximo do objeto que eu tenho medo, e ao mesmo tempo, racionalmente, eu preciso me convencer, eu tenho que convencer o meu cérebro que aquilo que eu sentia medo não é tão apavorante quanto eu imaginava. Muitas vezes é preciso passar pelo médico para poder então fazer uma avaliação, amenizar os sintomas daquela pessoa com medicamento, para a hora que ela estiver um pouco mais equilibrada, ela possa confrontar com esse medo e então desmistificar o objeto que lhe causa fobia. Fobia é muito complicado, é um sentimento horrível, é um sentimento muito sufocante. Ter medo é uma coisa sufocante, não é fácil a gente lidar com os nossos medos. Então, deem uma espiadinha nas sensações que vocês têm, né? Se vocês não estão com fobia de alguma situação e não se deram conta. No próximo programa, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a fobia social, tá, pessoal? Até a próxima! Uma operação envolvendo mais de 200 policiais foi deflagrada na manhã de hoje em Cachoeira do Sul e segue em andamento. O objetivo é o enfrentamento a crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Thelma Tomás acompanhou a operação intitulada Laços de Família e traz agora os detalhes direto da nossa redação. Thelma. Uma ação bastante importante do Ministério Público por meio do GAECO, em parceria aqui com a Brigada Militar e também a Polícia Civil, com o objetivo de deflagrar aí um desmonte ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro. Foram 3 os municípios alvo dessa operação deflagrada, intitulada, como tu disseste, Daniel Nunes, Operação Laços de Família, além de Cachoeira do Sul, Santa Cruz também e Sapucaia do Sul. Ainda foram alvo da operação as penitenciárias de Venâncio Aires, do Jacuí e a modulada de Charqueadas. O objetivo, como a gente já falou, sobre o desmantelamento das facções de tráfico de drogas, principalmente no que diz respeito às ordens que estão partindo de dentro das penitenciárias, comandando o crime, então, dentro das penitenciárias, e ordens que chegam aos municípios, basicamente, do interior. Essa não é uma novidade, né, Daniel? A gente mostrou aqui, inclusive, uma outra mega operação realizada também em Cachoeira do Sul, com o mesmo objetivo, dando um golpe duro no tráfico. E hoje eu acompanhei pela manhã as movimentações que se centralizaram aqui na Delegacia de Polícia do Centro de Cachoeira do Sul, onde fica a DPPA, que é a Delegacia de Pronto Atendimento. Separei aqui um trecho da minha conversa com o subprocurador Marcelo Dornelles, que comandou, né, então, a operação aqui em Cachoeira. A gente confere agora. O foco é o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro. Essas 3 cidades, em virtude do sistema prisional, mas a principal atuação era aqui em Cachoeira do Sul. Tráfico de drogas, relação com os presídios, lavagem de dinheiro. E hoje foram cumpridos 39 mandados de busca e apreensão. A ideia era apreender celulares, documentos, drogas, e foram bastante exitosas as apreensões. Resultou em 5 prisões por tráfico, pela apreensão de droga nesses locais. E aí agora, com a análise desses documentos, a apreciação desses telefones, é que vai se, na sequência, no prosseguimento da investigação, é que vai se ter os resultados finais com a acusação. O foco não eram prisões, o foco eram documentos e celulares, para depois, para ter o conhecimento pleno de como funciona a quadrilha e, na sequência, fazer o andamento. Até porque muitos dos principais já estavam presos, né? Então, a ideia era trabalhar com a questão da prova, né? E isso foi bastante eficiente. A gente teve informação extraoficial de que uma das pessoas que foi pega em flagrante foi conduzida para o hospital porque consumiu a droga apreendida no local.
Essa informação se confirma? A informação se confirma, nós não vamos entrar em mais detalhamentos, mas isso se confirma sim. Isso é uma coisa, agora tem que se aguardar, é uma coisa que pode prejudicar a própria saúde dela, mas isso aconteceu sim. Pois é, ainda teve esse desdobramento aí, Daniel, durante o flagrante de uma das prisões, uma das apontadas como suspeita dentro deste processo consumiu, então, toda a droga que poderia servir como prova e foi encaminhada ao Hospital de Caridade e Beneficência, onde permanece internada ainda. Até o fechamento dessa edição, a gente não tinha detalhes a respeito da situação de saúde dessa pessoa. Como o próprio procurador colocou, essa investigação segue ainda em sigilo, então muitos detalhes não puderam ser apurados junto às autoridades, porque eles prejudicam, né, a divulgação desses detalhes prejudicam o andamento da investigação. O que se sabe até o momento, então, são que essas ordens vinham do Vale dos Sinos para a operação do tráfico aqui em Cachoeira do Sul, diretamente das penitenciárias. Ainda conversei com o delegado João Antônio Tasqueto Mota, que é o nosso delegado regional, que auxiliou no trabalho que foi realizado aqui com as equipes que vieram da capital para cumprimento de mandatos em Cachoeira do Sul. Já houve várias prisões, então até porque a operação já faz alguns meses que ela vem em andamento. Agora, de posse desses documentos, certamente vão vir mais elementos que vão subsidiar os inquéritos e o processo, até porque depois o Ministério Público possa fazer a denúncia de todos. Então, os dados de hoje agora não estão completos ainda, que nós estamos recebendo as informações de outros locais. Ela está em andamento agora, a gente não tem horário para terminar. O subchefe de polícia, Fábio Mota Lopes, também acompanhou a operação que ocorreu aqui, os mandados de prisão, e durante o início da manhã, todas as apreensões que eram feitas, seja de pessoas ou mesmo de documentos, eram conduzidos, então, pelas equipes que vieram da capital. A informação que eu tive é que o GAECO já está em Cachoeira do Sul desde segunda-feira. O processo investigativo já teve início lá em janeiro e o objetivo, como já foi colocado aqui pelo subprocurador, é a fundamentação de provas para que seja, então, oferecida a denúncia num processo mais severo de combate a essas ações e de movimentação altíssima de valores que também não foram revelados em função do sigilo que está sendo adotado pelo Ministério Público, na condução desse processo investigativo. Eu tenho aqui, então, separado também uma fala, então, do subchefe de polícia do estado do Rio Grande do Sul. A operação ela visa desmantelar uma organização que é ligada ao tráfico de drogas e, como disse o subprocurador para Assuntos Nacionais, Dr. Marcelo Dornelles, para também enfraquecer financeiramente essa organização. Porque há uma sequência agora, depois da obtenção de todos esses elementos probatórios, como documentos, celulares, para a questão da lavagem de dinheiro, sequestro de alguns bens que são usados exatamente para fortalecer financeiramente essa associação voltada ao tráfico de drogas. O que a gente percebe, e não só especificamente nesse caso, é que as organizações criminosas já se expandiram há muito tempo para o interior do estado. Então, existem ramificações em todos os locais, em todas as regiões, e elas estão interligadas. Então, isso é que a investigação, na sequência, também irá apurar. Eu sempre costumo comentar, não só especificamente com relação a essa operação, de que a gente nunca pode descartar nada quando está no meio de uma investigação. O que se percebe em investigações anteriores, referentes a outros casos, é que isso tem acontecido, né? Ligações de braços de uma organização de uma determinada região do estado com outra região. Então, isso é bem possível que possa ter acontecido também nessa situação específica aqui de Cachoeira do Sul. Muitas dessas ordens, elas continuam vindo de dentro do sistema prisional, né? Isso não é nenhuma novidade, mas o importante dessa operação é que as forças, né, da segurança com o Ministério Público, Polícia Civil, Brigada Militar, em parceria, né, com uma investigação que começou sob a coordenação do Ministério Público, estão atentas, estão agindo até seguindo uma política institucional de cada uma das organizações, como eu mencionei, de forma integrada exatamente para coibir sempre, né, esse tipo de situação de ordens que vêm de dentro do presídio e coibir essas ações de organizações criminosas. Pois é, Daniel, como eu tinha mencionado no início da minha fala aqui, da minha intervenção ao vivo, diferente do que nós presenciamos na Vira Casaca, por exemplo, em que chegavam as viaturas lotadas com várias pessoas presas, o objetivo dessa operação se percebeu hoje durante a manhã, o período todo que eu e Hermes Michels estivemos ali na DPPA,
é de que era uma operação com o objetivo de captura de documentos e de celulares e de provas mesmo. Todas as viaturas chegavam com muitos malotes e a apreensão de armas, inclusive, a gente conseguiu acompanhar, mas todos esses detalhes acabam sempre correndo no sigilo. Então, tudo que a gente conseguiu apurar até o momento, a gente trouxe aqui em primeira mão e segue em contato com a coordenação do GAECO para ir atualizando as informações à medida que a gente tiver e traz aqui para os nossos telespectadores do NT Sul. Tá bem, Thelma, muito obrigado pelas informações, né? Foi uma movimentação grande hoje pela manhã, como a Thelma falou, e assim, diferente daquela primeira operação, a quebra-casaca, né? Que a gente teve aí, se eu não estou enganado, em torno de 30 prisões, né? Hoje, 5, né, Thelma? Mas muito obrigado pelas informações. E foram 5. Tá certo, então, Nunes, boa tarde para ti, boa tarde para todos. Valeu, para você também. E a gente vai continuar apurando e trazendo essas informações para você nas nossas redes sociais e também amanhã aqui no NT Sul. Bom, a gente tem interações, mensagens dos nossos telespectadores e a gente faz questão de colocá-las no ar. Vamos ver aqui os recados. O Felipe Boeri manda mensagem para a gente, a Carla Curvelo, a Ana Aires, aliás, de Machado está com a gente lá no Rio de Janeiro, diz que está com saudade de Cachoeira do Sul. Grande abraço para você, Liege. A Marilu Dutra, a escola Zilá da Gama Mor está com a Recoluta da Família, sucesso total. Obrigado, Marilu, grande abraço para você aí, uma boa quinta-feira. A Fátima Barbosa também passa por aqui, a Júlia Santos, a gente agradece de coração pelas participações. Vamos aqui para a tela, o Ranieri, muito linda e emocionante a história desse guerreiro e ex-combatente, impossível ver um relato desse e não se emocionar. Obrigado, Ranieri, está se referindo, né, ao João Pedro Paz, que faleceu, vai ser sepultado hoje em Porto Alegre, ele que participou, né, teve uma ação ativa na Segunda Guerra Mundial e a história dele inclusive, virou música, né? A Júlia manda mensagem aqui, gostaria de fazer uma reclamação sobre a estrada do Botucaraí. Está em péssimas condições, cheia de buracos e as árvores estão tomando conta da estrada. Eu não sei se a gente tem foto aqui dessa situação que a Júlia relata, não temos foto, mas aí está, portanto, a observação dela, né? Importante. Quem mais? A Alessandra. A prefeitura tem que dar um jeito na rua Olímpia de Paula, na Noêmia. Está horrível, diz aqui a Alessandra. Obrigado, Alessandra, aí pela sua observação. Acho que temos tempo de mostrar mais algumas. O Ângelo Peixoto, o bairro Mauá, também precisa de melhorias. Em dias de chuva, é um barral. Bom, tem muitas mensagens aqui e muitas reclamações dos nossos telespectadores. Quem está nos bairros aqui de Cachoeira do Sul, precisando muito de auxílio, né? A Vanderleia Macedo, manda um abraço para o meu esposo, Wagner Alves. Estamos ligadinhos no jornal. Obrigado, Vanderleia. E tá aí o Wagner Alves, né? Um grande abraço para vocês. Obrigado pela companhia com a gente. O NT Sul vai ficando por aqui. As reportagens de hoje e outros conteúdos você encontra no nosso site, novotempo.com/NT Sul. A gente se encontra amanhã ao meio-dia. Uma ótima tarde para você. Até lá. Tchau.